Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um episódio do podcast Licitação em Foco. Nós vamos juntos, a partir de agora, bater um papo bem legal, falar das licitações públicas e falar também do Hortifruti Grangeiros Bereman. Está comigo a Lívia Bereman, ela que coordena, né, o Hortifruti Grangeiros junto de seu pai, uma empresa já há mais de 40 anos e parceira da Sabado há mais de 10 anos também. Por isso que a gente vai ter esse bate-papo bem bacana a partir de agora para entender o quanto a Sabado já pôde colaborar com a empresa da Lívia ao longo destes anos, atuando, né, junto no mercado das licitações públicas. Mas antes, Lívia, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço a oportunidade. Né? Seja bem-vinda aqui nas nossas dependências da Sabado. Sempre muito bom te receber aqui. E começar te perguntando, né, sobre como que surge o Hortifruti Grangeiros Bereman, né? Uma empresa que já está há tantos anos no mercado, que lida com alimentação, com produtos da nossa região, também traz de fora. Como que surge isso? É teu pai quem tem a ideia? Como que foi, né, a origem da empresa? Bom, meu pai, ele é filho de agricultores, então desde criança ele foi criado nesse meio. Produziam algumas verduras, algumas coisas aqui na colônia e traziam para a cidade para comercializar na feira. E assim ele foi crescendo, trabalhando. Meu pai sempre foi muito agitado e sempre querendo crescer mais e inventar coisas desde pequeno. Então ele, adolescente, assim, em torno de 16, 17 anos, ele conseguiu comprar uma primeira caminhonete e começou a expandir o negócio da feira. Ele comprava produtos dos vizinhos lá fora. Aí já não era mais só produtos dele. Isso, ele já pegava coisas de outros vizinhos lá e vinha comercializar na feira. Aí com o passar do tempo isso foi crescendo. Na feira ele conheceu a minha mãe, a minha avó fazia feira, conheceu a minha mãe, casaram. A minha avó, sogra dele, também tinha uma afinidade para o negócio, então ajudou ele também. Então ele começou a crescer nisso aí, a trazer coisas da colônia e vender na feira. Com o passar do tempo ele começou, assim, conseguiu comprar um veículo maior, trazia da colônia e vendia na feira. Então o que ele fazia? Ele montava a banca na feira, deixava a minha mãe, a minha avó ali atendendo, o pessoal atendendo, e ele pegava o caminhão e ia distribuindo as mercadorias nos mercadinhos, bares aí da região, ia de porta em porta e ia vendendo. Cada vez foi crescendo mais, e aí um tempo depois esse tipo de comércio se estabeleceu ali onde é o Largo do Mercado Público. Sim. Ali onde tem aquela calçada maior ali, ali acontecia o comércio. Ainda não tinha um CEAS, não tinha um ponto fixo como tem hoje. E ali acontecia, vinha o pessoal de fora, ele, outros produtores, outros comerciantes estacionavam os caminhões ali e ali iam vendendo na madrugada. Era uma grande feira ali, no caso. Era uma grande feira atacadista. Sim. E ali, depois de um tempo, alugou um prédio em frente ao mercado e ali começou a Hortifruti Grangeiros Bereman. Depois de um tempo, vista a necessidade que Pelotas e região tinha de um centro de distribuição, eles tentaram, como funciona em Porto Alegre, que existe um CEASA, que é um Sim. órgão afiliado ao governo do estado, né, organizado pelo governo. Eles tentaram, mas não deu certo. Não sei por que motivos, assim, na época não deu certo. Algo relacionado com o governo não deu certo não na funcionou. Época aqui em Pelotas. Então ele e outros comerciantes se reuniram e fundaram a Associação de Comerciantes de Hortifruti Grangeiros de Pelotas, que fica ali na Salgado Filho, está naquele endereço desde 92. Funciona hoje ainda? Funciona hoje ainda, é aquele caos no trânsito ali. Os caminhões estacionando, enfim, hoje tem a duplicação, ajudou bastante, mas ainda tem esse fluxo ali, né, de caminhões, pessoal... Sim, os caminhões é o pessoal puxando os carrinhos, e alguns carros não respeitam, e a gente vai acomodando. Então, aí, o pai, junto com alguns outros comerciantes e produtores, alugaram aquele prédio e fundaram a associação para começar. Aí ficou, assim, cada um comercializava um tipo de produto. Era um com verduras, outro com batata, cebola, feijão, abóbora, outro só com o pai com frutas e algum legume. E tinham outros, pessoal só com fruta cítrica.
E o interessante da proposta da associação seria manter um espaço exclusivo para que os produtores pudessem vender direto. Porque aí era uma forma de impulsionar as vendas, de fortalecer a produção na colônia. Porque isso a gente vem acompanhando há muitos anos, que cada vez diminui mais. Né? Antes todo mundo tinha, assim, era comum ter a produção de alface, coisas mais corriqueiras, assim, e hoje não tem. E então essa era a proposta, era cada um ter o seu espaço para comercializar e um quarto do prédio, ali, um dos 4 pavilhões exclusivo para venda dos produtores venderem direto. E aí com o tempo isso foi passando, foi crescendo, as coisas foram ficando mais acessíveis, porque hoje é muito fácil a gente falar de uma viagem Pelotas-São Paulo, mas há 30, 40 anos atrás, uns caminhões sem condições, estradas sem condições e sem telefone, sem nada, né? Então foi assim, foi crescendo. Aí o pai começou a expandir os negócios. Então começou a comprar cebola em Rio Grande e trazer para cá. Começou a comprar batata suja, que a gente está acostumado com a batata do supermercado. Sim. Né? Bonitinha, lisinha. Isso. Mas a batata vem suja, com quilos de terra. Então ele comprava batata, tinha uma máquina para beneficiar a batata, uma máquina para beneficiar a cebola. E assim foi crescendo e expandindo. Foi muito desacreditado pelos comerciantes que tinham na época. Né? Tinha uma empresa famosa que quebrou depois, que quando o pai trouxe a primeira carga de tomate de São Paulo, eu disse, esse aí é mais um que nasceu para morrer, falando com relação à empresa, né? Sim. Porque era uma coisa que não na minha geração, na nossa geração, mas uma coisa de muitos anos atrás, só se comia tomate, por exemplo, no verão, quando se produzia tomate gaúcho. Que é a época da fruta, como é o morango, a uva, enfim, que são frutas dessa época. O tomate, que era uma coisa mais corriqueira, só se comia de dezembro até março. O resto do ano não se consumia Isso vale explicar, né? Por que disso, né? Em outras regiões do país, o tomate ele dá o ano inteiro. Aqui é muito em questão do clima, né? Que a gente não consegue produzir no inverno. Uma geada, enfim, ela ia prejudicar muito a fruta, né? Exatamente. E aí a iniciativa do teu pai, também de outros agricultores da época de desenvolver esse negócio, consegue proporcionar essa variedade para todo ano. A gente está pegando um caso do tomate, mas tantas outras hortaliças e frutas, né, que a região não produzia, passa a contar aqui e abastecer também os mercados da região, né? Sim, e também foi uma forma de apresentar alguns produtos nossos aqui para outras regiões do país. Não só trazer para cá, mas a nossa região também é muito rica. Então, eu tive já, né, depois de trabalhando com o pai, adulta, até acho que uns 10, 12 anos atrás, a gente fez uma tentativa de mandar o pêssego amarelo in natura para o Ceasa de São Paulo. Porque é uma coisa que o pessoal não conhece. Pode parecer assim, até uma ignorância que para nós é tão comum. Nós somos a terra do pêssego, né? Na nossa região. Só que o pessoal só consome, assim, as pessoas só consomem pêssego amarelo aqui. Ou em calda, que vai, né? Das indústrias. In natura não se consome porque as pessoas não conhecem. Não tem lá. Então, eu tive com meu pai no CEAGESP em 2013. Levamos amostras de pêssego, mandamos depois uma carreta de pêssego para lá, justamente para... Saiu até no jornal na época, saiu no Diário Popular, porque era uma coisa assim que nunca ninguém tinha feito para impulsionar a nossa região, sabe? Sim. Porque Pelotas e região foi muito conhecida pelas indústrias de conserva, mas hoje isso está muito apagado. A região, assim, pelo menos no nosso ramo, que dá para ver que a parte sul do estado é mais fraca do que a parte norte do estado. Parece que a região da Serra sempre foi mais forte e tal. Mas, na verdade, não é assim. Sim. Então, eu acho que isso aí seria importante também para impulsionar a região em si. Porque fortalece. Sim, mostrar o que a gente também tem, né? A nossa cultura, né? Muito bacana isso. E contasse um pouquinho de como tudo começou, da ideia do teu pai ali de agricultor, de daqui a pouco estar coletando também produtos de outros produtores do entorno dele. E de que região que vem o teu pai, o José Benemann, né? É importante a gente falar também, uma pessoa bem conhecida na cidade. Acho que qualquer produtora da cidade conheça o seu Benemann, mas de que região que vem, da onde que começa tudo isso? Ele nasceu e se criou
uma região próxima aqui, é na Estrada da Gama. Sim. Monte Bonito, perto do Monte Bonito. É perto do Monte Bonito. Nasceu e se criou ali naquela região. A partir dali começa a desenvolver todo o negócio. Lavouras, e aí a partir disso com os vizinhos, aí vem o casamento e toda a história que você contou agora há pouco. E a Lívia, no meio de tudo isso, como que, evidente, né, crescesse, né, com a empresa, com a empresa já acontecendo, né, então crescesse no meio disso, mas sempre tivesse a vontade de estar para ajudar, de buscar conhecimento para aprimorar isso também, porque às vezes a gente vê que filhos nem sempre seguem aquilo que o pai ou a mãe iniciaram, né? Mas eu vejo que tu tá à frente da empresa hoje junto dele. Sim, na verdade, assim, eu nasci ali dentro, desde de pequena eu estava sempre envolvida. Sempre envolvida querendo ajudar. Então gostava e gosta, então? Gosto, porque assim, o SEASA em si, esse tipo de comércio é bem característico. Sim. Dizer assim, existe um treinamento para tu trabalhar no SEASA? Não existe. Aquilo ali do corpo a corpo, tu tem que conhecer o perfil do teu cliente. Tu sabe, por exemplo, aonde fica a fruteira do teu cliente, tu sabe que tipo de público que ele vai atender, para então tu oferecer determinado produto. Sem dúvidas. Porque às vezes, é tomate. Não, existem diversos tipos de tomate, existem diversas variedades de melancia, diversos tamanhos, e isso vai impactar no preço e, consequentemente, na venda. E, bom, eu nasci em 88, já com a empresa rodando. Eu ainda me tenho algumas lembranças do tempo do mercado, do tempo da madrugada, de ir no SEASA em Porto Alegre com o pai, já muito pequena. Mas eu já nasci numa época da empresa mais estruturada, que foi ali na Salgado Filho. Então, eu já me lembro, assim, de caminhões, de outras coisas assim, e uma estrutura melhor para poder trabalhar. Porque, na verdade, na época, lá meu pai e os meus avós faziam feira de charrete. Sim. Então, as coisas já nasci na época das vacas gordas. A minha irmã sempre dizia isso, tu nasceu na época das vacas gordas, não pode reclamar. Sim. E eu sempre tive na volta. Na época circulava muito cheque, era comum o cheque. Aí eu acho que eu nem sabia ler, não tenho tanta lembrança, mas a minha mãe organizava os cheques e eu me lembro de pegar a pilha de cheque e separar por cor, que era o que eu sabia fazer. Eu não sabia ver a data, eu não sabia o que era importante ou não no cheque. Eu separava por cor. Seria os bancos, né? Classificando. Mas eu, como criança, cada cheque era uma cor, eu separava, achava classificava os bancos ali. Aquilo era o meu critério. Então, assim, desde pequena eu fui aprendendo, vamos arrumar o dinheiro, contar o dinheiro, separava, botava as notas todas no mesmo sentido, organizava ali, não, vamos deixar pronto para levar para o banco. O pai me levava junto no banco, me ensinava a tirar extrato na máquina, porque, né, celular, computador, não tinha, era dessa época. Mas eu sempre gostei dessa função. Eu me lembro de pequena dizer pro pai, assim, nas férias, me acorda de madrugada para mim junto. E o pai, já muito esperto na época, disse, não, vamos lá, tu tem que aprender a trabalhar. A minha avó incentivava muito, porque nós tínhamos boas condições, eu não precisaria trabalhar para ajudar em casa, mas a avó dizia, não, tu tem que trabalhar, tu tem que aprender. Eu ajudava lá na feira, ajudava ele no SEASA. E assim eu fui me criando, a dar valor ao dinheiro e às coisas que eu ganhava do meu pai. Estudava numa boa escola, tinha boas condições, mas eu sempre fui criada sabendo de onde veio. De onde veio, né? A minha mãe sempre dizia assim, olha, teu coleguinha é médico, mas o teu pai vende fruta, então vocês têm uma vida diferente. Nunca nos faltou nada, a gente sempre teve bons estudos, tudo do bom e do melhor, nunca nos faltou nada, mas a gente sempre, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente teve esse ensinamento. E eu fui trabalhando. Quando eu terminei o segundo grau com 16 anos. E já naquela pressão de que faculdade tu vai fazer. Sim. Eu saí do colégio com um terror de matemática, mas a minha visão era aquelas coisas de segundo grau ali, não podia com nada de sangue, vou estudar direito. Fiz meu vestibular, entrei para a faculdade com 16 anos e fui. Com 22 eu estava formada em Direito, mas eu já trabalhava. Quando eu estudava no começo da faculdade, no turno da manhã, e o pai dizia, não, vai estudar de noite porque a tua faculdade custa caro. E fui trabalhar nisso, ajudava lá, trabalhava sempre quando dava, ajudava a fazer uma coisinha e outra. Como o horário do SEASA é um horário fora do comércio normal, é madrugada,
final de semana, é domingo. Então eu sempre ia ajudando. E nesse período, a minha irmã, que era mais, assim, tinha mais responsabilidade dentro da empresa. E nessa época minha irmã adoeceu. E aí eu terminei a faculdade de Direito, fazendo cursinho para a OAB. E não, eu vou ajudar, eu vou seguir ajudando a minha irmã, principalmente porque ela estava passando um problema de saúde. Enquanto isso eu vou estudando e nada vai me atrapalhar. Sim. Mas aí nisso eu digo, sinceramente, adoro o direito, adoro tudo que eu aprendi, a faculdade em si, mas eu nunca me vi advogando. Exercendo a função. Nunca, assim, tanto que tentei a prova da OAB, a última que eu tentei eu fiquei por 1 ponto, aí digo, agora não quero, vou dar um tempo para o direito. E aí decidi, já sempre trabalhando, decidi estudar ciências contábeis, já para... Porque, assim, estava numa época de mudança para nota fiscal eletrônica, muitos detalhes, assim, muita mudança nessa parte. E não tinha quem fizesse isso dentro da empresa. Eu já estava lá, então vou estudar e vou fazer isso aí. Suprir essa lacuna. Né? Então, me formei em ciências contábeis também. Adquiri o registro do CRC, eu tenho registro de contadora, mas também nunca atuei como contadora. Sempre em função ali do SEASA, do comércio, daquilo ali que é típico, assim, quem conhece sabe que é totalmente fora do... E é como você falou no início, né, Lívia, não tem uma escola que ensine aquela vivência, é uma vivência de quem já pratica mesmo, trabalhar no SEASA, né, ou suprindo ali o pessoal que tem depósito, ou hortifruti granjeiro que produz na colônia, traz para revender ali, na associação, enfim, é uma cultura desse pessoal que já pratica isso, que vai de pai para filho, pai para filha, mãe para filha, em geral, avô para neto, enfim. Em geral, é um comércio muito primário. Sim. Sabe? Eu já tive em vários SEASAs do país e o sistema de carregamento são carrinhos, né? É uma coisa totalmente braçal. Já se tentou de outras maneiras e não deu certo. Qualquer SEASA que tu entrar vai ter essa mesma característica. As pessoas carregando as caixas e puxando aqueles carrinhos com 300, 400, 500 quilos até. Até os caminhões, caminhonetes, enfim. Exatamente. É uma coisa muito braçal, é uma coisa muito primária, então não existe assim, uma faculdade para esse tipo de coisa, um treinamento para esse tipo de coisa. Tem muitas pessoas que trabalham no SEASA que não... Eles têm dificuldade até de assinar os recibos. Sim. Mas, assim, escrevem o básico do básico, assinam o próprio nome e tem dificuldade para fazer contas básicas, para ler. Só sabem fazer força. Sim. Então, assim, como treinar uma pessoa que tem essas dificuldades? Então, é mais no corpo a corpo ali, tu tá vendo, faz força, carrega aqui e vai. Perfeito, né? E hoje, a gente está até com uma melancia aqui, né? O negócio foi evoluindo, enfim. Hoje a empresa, ela trabalha com que mix de produtos, entrega toda a região, como que hoje está, né, o Hortifruti Belém? A gente trabalha com toda a variedade de fruta, verdura, legume, ovos também. A gente trabalha com tudo isso. Mas dependendo da época, do período do ano, sempre tem alguma coisa que se consome mais. Então, durante o período de verão, o nosso carro-chefe é a melancia. A gente tem produtores parceiros em várias regiões do país. Essa mesmo é produzida em Goiás. Então, se produz melancia que chega aqui para nós quando não tem aqui. Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, até assim. Então, a gente foi incrementando as coisas, né? Claro, com a evolução de tudo, com a facilidade de transporte, de tudo, de produção, a gente consegue hoje proporcionar também, como a gente falou no início sobre o tomate, a gente consegue proporcionar que se coma melancia o ano inteiro. Não tem um consumo alto como é no verão, mas é uma fruta de qualidade, né? O ano inteiro. O ano inteiro. Mas se trabalha com tudo, assim. Então, agora, outro exemplo, está terminando a safra de tomate da região aqui. E daqui a pouco, daqui a mais uns dias, já começa a vir tomate de outras regiões. Espírito Santo, São Paulo, sim, alguns de Santa Catarina, e vem para cá para suprir. Então, a gente conseguiu... a gente consegue fornecer o mix de produtos diversos o ano inteiro, independente da safra.
Isso para mercados, supermercados, os clientes hoje do Hortifruti. O nosso foco de clientes é justamente pessoas que vão revender, porque a gente trabalha por atacado. Sim. Então, se tu quiseres, quero comprar 1 quilo de banana para comer em casa, tu não vai conseguir comprar no Ceasa. Lá tu vai, eu quero comprar uma caixa de banana, beleza, qualquer pessoa pode comprar. O pré-requisito da venda é a embalagem no atacado. Sim. Então, por isso que acaba se tornando mais restrito a nossa venda para pessoas que vão revender. Então, tem vários supermercados, mercadinhos, feira, restaurantes também compram bastante ali da gente. E outras cidades também, porque Pelotas acabou se tornando um centro. Sim. Então, a gente pode dizer assim, que calculando de São Lourenço para baixo, Pelotas é o centro do fornecimento. Então, cidades como Jaguarão, Arroio Grande, Rio Grande, Santa Vitória, Chuí, essas cidadezinhas aqui da volta, Canguçu, Turuçu, a maioria se abastecem aqui em Pelotas. Muito bem. E as licitações, essa parceria com a Sabado, né? Para quem não sabe, a Lívia, né? E o Hortifruti Grangeiros Beneman é uma das empresas, uma das primeiras empresas, né? Que a Sabado fez parceria e começou a representar nesse mercado de licitações públicas. E acho que seria importante agora, e vou te perguntar nesse sentido, de como que foi essa parceria, como que começaram essas conversas e veio o teu interesse também em participar de licitações públicas e tendo aqui a parceria da Sabado. Bom, na verdade, o meu primeiro contato com licitações foi com uma licitação da Universidade Federal de Pelotas. Tinha uma amiga minha, que nós nos formamos juntas no curso de Ciências Contábeis, e ela, logo que nós nos formamos, ela foi trabalhar na universidade. E a gente sempre se deu muito bem, a Fernanda, e ela um dia me disse, olha, saiu um edital de horti aqui para a universidade, tu não quer participar? Eu nunca tinha tido contato nenhum. E eu digo, olha, me manda que eu vou dar uma lida. Ela me mandou, eu digo, não... Pensei eu sozinha, não deve ser tão difícil assim. Formado em Direito, né? Alguma coisa vai me ajudar. Não deve ser tão difícil assim. Aí comecei a procurar documentação e tal. E naquele momento eu vi que, assim, tanto ela quanto o pregoeiro, que eu conhecia ela, nós tínhamos uma boa relação Sim. fora daquilo ali. Mas um dia o pregoeiro me perguntou, porque ele não tinha visto meu cadastro, no site, era da Licitações Z, era um site através do Banco do Brasil e tal. Uhum. E ele disse, eu não vi tua proposta, tu não quer participar? Assim, eu digo, mas ele tá correndo atrás de mim demais. Eu digo, algo tem, deve ser bom. Pensei. Aí consegui acomodar com o Banco do Brasil, porque eu tinha uma gerente conhecida lá dentro, fez o meu cadastro na época. Chegou no dia do pregão, eu estava com tudo pronto, separei a documentação, chegando no dia do pregão, desabou uma chuvarada e fiquei sem internet, não consegui participar. Paciência, não era para ser. Eu não tinha noção de como funcionava, eu ia tentar, por incentivo dessa minha amiga. Passou uns dias, eles me procuraram de novo, olha, como o pregão ficou deserto, tu não quer participar? Eu digo, opa, peraí, então ninguém se despertou, então... Temos uma segunda chance. Tem alguma coisa aí... E aí participei, deu certo. Eles foram muito legais comigo lá na universidade, assim, olha, tá faltando tal documentação e tal, coisa que eles nem, né, acho que poderiam fazer. Mas eu acho que como não tinha um fornecedor na precisavam comprar e alguém que vendesse, que atendessem aos requisitos. Né? Exatamente, uma coisa que era tão básica e eu acho que Pelotas não tinha se despertado para isso. Sim. Bom, ali foi minha primeira experiência. Nesse meio tempo, eu com um contrato rodando com a universidade, eu era amiga da Vivi no Face. E aí eu vi que ela compartilhou sobre licitações, eu chamei. Aí eu conversei com o Leandro, ele foi até o Ceasa um dia, nós conversamos. E ali fechamos a parceria. Se eu não me engano, foi 2017. 16 ou 17, não me lembro exatamente, assim, quando que foi. Mas foi ali que a gente começou e desde lá a gente vem sendo parceiro. Com isso, me trouxe uma tranquilidade, porque, assim, eu tenho a formação em Direito, como tu mesmo disse, me ajuda muito. Eu tenho a formação em Contábeis, mas o meu trabalho, hoje, a minha função, eu atuo no comércio de frutas ali. Então, se a gente vai dar atenção para todos os outros detalhes, vai faltar em alguma coisa. Então, nisso, o Leandro e o pessoal aqui, a Sabado, abraçou isso aí para mim. O que eu preciso fazer hoje?
Eles me mandam um edital. Lívia, tem edital, tal. Tu quer participar? Quero. Ah, Lívia, falta tal documento. Providencia para nós? Beleza. Eu só tenho que passar, se eu quero participar do lote tal, tal e tal, e dizer o valor que eu quero, o resto não me preocupo com mais nada. Sim. Então, para mim, isso é muito válido, porque se eu fosse cuidar de cada detalhe, ia faltar alguma coisa. Quando vê falta uma certidãozinha lá, eu boto todo o processo fora. Ou quando vê dar qualquer uma incidência, como deu nesse meu caso lá de eu ficar sem internet, Sim. e eu perder, às vezes, um contrato de valor alto. Aqui vai ter um pessoal para recorrer por ti. Exatamente, eu tenho alguém aqui cuidando dos meus interesses. Sim. Eu já tive uma outra experiência agora, esse tempo, com um dos clientes que não nos pagava. Eu entrei em contato com o Pedro fez a notificação, recebi. Recebi. Sim, sim. É porque é uma venda segura, né? Pode-se falar de demora, atrasa. A gente acompanha todos os dias no noticiário de modo geral e eventualmente tem notícias desse tipo, de que órgão X não está conseguindo efetuar o pagamento e aí servidores entram em greve, enfim, coisas desse tipo. Por falta de pagamento, isso acaba acontecendo às vezes com produtos também. Mas por outro lado, tem aqui a segurança jurídica também, que a Sabado vai estar te ajudando e vai estar lá diariamente questionando e é dever do órgão pagar. Então, em algum momento, esse dinheiro vai retornar para a empresa, né? Então, é uma venda segura. Com certeza. Assim, foi um caso em específico diante de todos os contratos que nós já fechamos. Sim. A gente esporádico? fechar Sim, a gente já conseguiu fechar contratos aqui com vários órgãos, várias cidades. E foi uma secretaria em específico, nem posso dizer que foi um órgão, foi uma secretaria em específico que a gente teve esse problema e que foi sanado. E aí a importância também de ter essa assessoria contigo na resolução desse caso, tu acionou imediato, o pessoal já... Sim, eu só mandei um WhatsApp pro Pedro, eu digo, olha, eu tô com tal problema com a secretaria tal. Ele disse, Lívia, só me manda as notas que estão em aberto e o nome da pessoa. Pronto. Em seguidinha surgiu. Coisa boa. Foi solucionado. E o quanto isso também impulsionou e despertou para a Hortifruti Bennemann um outro olhar sobre esse mercado de licitações, porque eu imagino agora fazendo um exercício, né, de uma memória, né? 40 anos atrás, seu Bennemann vem de fora, começa a vender seus produtos, daqui a pouco, para ampliar seu mix, coleta com vizinhos, com outros produtores da região. Ele se imaginou em algum momento, talvez, transacionando com o órgão público, vendendo para o órgão público, né? Porque o interesse inicial dele era a venda direta, daqui a pouco era mercados, e agora ele está vendendo para a universidade, ele está vendendo para cidades da região, né? Para municípios. Eu acho que ele nunca se imaginou nesse tipo de situação, nesse tipo de comércio. Mas justamente quando... no mesmo período em que eu contratei assessoria com o Leandro, teve uma rede de supermercados aqui na cidade que fechou. E ali foi assim, ficaram nos devendo um valor altíssimo. Nossa. Muito, muito valor, sabe? Foi uma coisa muito impactante. A gente teve que se desfazer de alguns bens para conseguir se manter com as portas abertas. E aí, nesse mesmo período, surgiu a nossa parceria com o Leandro. E assim, eu passei de uma venda ali que quase acabou com a empresa, a ter uma venda segura. Então foi uma coisa, assim, quase que a gente enxergava essa mudança, sabe? Porque aconteceu tudo isso, a gente sofreu esse baque financeiro, porque a empresa estava trabalhando e aí no outro dia simplesmente não estava mais. Quando voltou o primeiro cheque, não entrou mais nenhum. E eu tinha cheques espalhados no país inteiro. Nossa. E aí, alguns meses seguintes, surgiu essa questão com essa oportunidade de eu conhecer a Sabado. E aí, há uns tempo antes, a gente não tinha nem documentação, assim, era uma coisa que a gente não se preocupava, sabe? Em ter a documentação ok. E aí foi que eu comecei, a gente já deu tudo certo, conheci, então eu passei de uma venda incerta, pessoal que não pagou, a ter uma coisa correta ali, um dinheiro que eu sabia que mais dia, menos dia ia estar na minha conta, sem eu precisar me preocupar. E é uma situação que a gente... Você citou agora, né, uma grande rede, vocês já deviam ter uma relação de anos ali, de fazer a entrega de hortifruti, no outro dia
volta um cheque, voltam todos os outros, e vocês perdem essa parceria, né? É algo que, negociando de certa forma com o governo, ou vendendo para o governo, é um risco que praticamente não corre, na medida que vai ter que pagar. Aquela administração ou outra, ela vai ter que te pagar para poder voltar a comprar. Então, essa segurança jurídica que vender para órgãos oferece é importante também, né? E vale, daqui a pouco, algum empresário que está nos ouvindo, seja o mercado que for, o governo ele compra tudo, de tudo. É uma empresa como outra qualquer e todos os dias precisa também comprar, né? Nosso bate-papo tá bom, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final e vou te fazer assim uma pergunta, talvez que alguém que está nos acompanhando agora possa se inspirar e de tudo aquilo que tu já viveu dentro da empresa. Citou agora, né, decisões que vocês tiveram que tomar de vender bens e tudo mais para poder trazer um sustento financeiro para não fechar as portas, mas de tudo que tu já acompanhou nessa tua carreira ao lado do teu pai, da empresa como um todo, uma grande decisão que tu acha que você tomou ou que ajudou a tomar dentro do Hortifruti? Uma pergunta mais pessoal junto à empresa, assim, algum momento que tu te sentiu desafiada e teve que tomar uma decisão. Bom, eu passei por uma situação em 2021 que meu pai sofreu um acidente. Ele foi atropelado ali em frente ao Ceasa e ali naquele momento eu me vi sozinha, tinha o meu filho com 1 ano e 3 meses na época, meu pai cheio de fraturas, dito pelo médico assim, olha, tá vivo porque Deus não permitiu que morresse. Ali eu me vi sozinha em meio à pandemia e nesse momento ali eu me vi... não vou dizer obrigada, mas eu vi que foi uma oportunidade que caiu e eu digo, eu tenho que abraçar, ou eu abraço agora, ou a gente para por aqui. Então, naquele momento foi uma coisa desafiadora, onde eu decidi meio que deixar meu filho aos cuidados da minha mãe. Claro, eu nunca abandonei, a minha mãe abraçou a causa junto comigo para me ajudar a cuidar dele, para vestir a camiseta e manter, e assim, seguir o funcionamento da empresa. Porque a empresa como eu tinha te falado, é uma coisa corpo a corpo, é uma coisa pessoal e é aquele tipo de coisa assim que se não tiver ali, não vai funcionar. Não é como uma Coca-Cola, por exemplo, que tem a fórmula que onde tiver o funcionário, a máquina vai fazer e vai dar certo. É um tipo de comércio que depende muito da interação humana e de alguém que conheça do mercado. Exatamente. Então, naquele momento ali, eu tive que decidir. Digo, ou eu abraço a causa agora, ou a gente não vai conseguir seguir. E foi assim, foi decisivo para mim como pessoa, porque ali eu vi que eu era capaz. Porque até então, assim, além de como profissional, eu sempre tive a situação de ser filha. Então, eu sempre não era Lívia, eu era a filha do Zé. Então, aí muita gente passou a me conhecer, a conseguir fazer as coisas darem certo ali e funcionar, sabe? Foi um período muito, muito difícil. E é dessa decisão que eu tomei, digo, não, pode deixar aqui, eu vou a Porto Alegre fazer as compras, eu vou tocar aqui e vamos ver no que vai dar. E deu. E deu, isso é o mais importante. E deu, vai fazer 4 anos agora em junho e deu. A gente está aí trabalhando, ano passado completamos 40 anos, se encaminhando para os 41. O pai tá lá, tá bem, se recuperou Coisa bem. Coisa boa. E... Tá na ativa de novo? Ah, tá, sempre. Mas foi muito importante também, porque eu acho que essa minha decisão ajudou ele também na recuperação. Porque a gente sabe que a cabeça influencia em tudo. Saber que tá dando certo fez ele ter um descanso para essa recuperação, exatamente, né? Para conseguir focar naquilo que ele precisava, que era a saúde dele naquele momento. Sim. Mesmo no hospital e com todos os problemas que ele teve, eu estava às vezes saindo, a gente vai a Porto Alegre de sábado para domingo, na madrugada, era 2 e pouco da manhã, eu estava saindo para Porto Alegre, tu já saiu? Me ligava, do hospital, tá tudo bem aí? Onde é que tu já tá? Para não sei aonde, toma um café para não te dar sono. Ele ia me falando, então esse preocupado, aí né? foi decisivo para que a gente conseguisse se manter de portas abertas. Inclusive, assim, conseguir superar a pandemia. Verdade. Foi bem um período bem crítico também e somado ao acidente, né? Sim. Era um momento de reinvenção, imagino,
de tudo ali? Para mim, como pessoa, era um período difícil. Eu tinha o meu filho com 1 ano Sim. e 3 meses. Meu marido viajava na época, então o dia que aconteceu o acidente eu estava sozinha com meu filho em casa. Aí o pessoal do CEAS me ligaram, aconteceu isso com teu pai, fui correndo. E eu digo, não, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer dar certo. Né? Eu tinha... Meu filho tem 5 anos hoje, ele é autista, então na época a gente estava em investigação de diagnóstico, saber o que era, o que não era. Então era um período difícil e foi a decisão que eu tive que tomar. Eu digo, não, agora eu vou abraçar a causa e vamos lá. Porque também, se eu não fizer isso, o que futuro eu vou dar para o meu filho agora? Me reinventar aos 31 anos, 32, começar tudo um negócio do zero, vou trabalhar com a minha formação? Eu digo, não, eu não vou deixar o negócio morrer. E não deixei. E graças a Deus deu tudo certo e foi isso aí. Foi uma decisão muito, muito pesada, mas que funcionou. E para manter esse negócio vivo, né? Você falou não deixar morrer por mais 40 anos, que seja, e muitos outros, né? Mas agora tocando também a empresa e pensando em futuro, como que tu imagina o hortifruti, esse meio de comércio que você já disse que mudou bastante ao longo desses últimos anos e deve seguir mudando na medida que as coisas vão avançando também, mas ainda é uma prática, como tu citou, né, braçal e tudo mais, mas o que tu imagina para o futuro, assim, do Hortifruti Berreman? Já trabalha hoje, por exemplo, inovando nessa questão de licitações públicas, vendendo para governo. Que mais que tu imagina para frente? Olha, eu acredito que tem algumas coisas que não vão mudar. Essa questão do trabalho braçal vai seguir, mas eu acredito que a gente vai conseguir adaptar algumas coisas à realidade do mundo em geral. Né? Como a gente tinha conversado antes, as questões de consumo mudaram, os hábitos das pessoas mudaram. Então a gente tem que acabar se adaptando. Então, coisas que eu vejo hoje e que eu acho que são grandes coisas que vai se fortalecer no futuro, por exemplo, produtos beneficiados. Hoje, kit sopa, coisas já picadinhas, abóbora picada, são coisas que vai partir do nosso ramo para as pessoas, para o futuro. Sabe que os hábitos mudaram. Quando eu era criança, jamais se veria um kit sopa, umas coisinhas picadas. A minha mãe ia pegar uma abóbora, uma cenoura e fazer a sopa em casa. Hoje não, hoje isso aí é uma coisa que já mudou. A salada de fruta pronta, a salada de legumes e verduras já prontinha. Então, eu acho que o nosso ramo, a empresa em si, fornecer pessoas que vão fazer esse tipo de negócio. Beneficiar produtos higienizados, produtos em embalagens individuais. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai se fortalecer, que o mercado em si vai ter que se alinhar vai caminhar aos hábitos da população que vem mudando ao longo do tempo. Muito bem, Lívia. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado por participar e dedicar um pouco do teu tempo, da tua rotina corrida, né? Eu que agradeço pela oportunidade. É bom a gente falar das parcerias, das coisas que deram certo. Até como forma de incentivo para as outras pessoas que não conhecem, né? Como eu te disse, é um mercado diferente de tudo e é bom falar sobre isso para que as pessoas vejam, conheçam da onde vem, que a fruta não dá no supermercado, que às vezes viaja, passa pela mão de várias pessoas, depende de um serviço braçal, que essa cadeia, pode parecer uma coisa tão simples, mas que alimenta várias pessoas, alimenta o produtor, a pessoa que vende o insumo, o motorista que traz, eu, no caso, que sou a empresa ali que comercializa, o meu funcionário que descarrega e carrega, a outra funcionária que emite a nota fiscal. É uma cadeia enorme, né? Sim, isso aí fortalece muito tudo, né? Várias famílias, várias coisas que dependem de uma coisa que parece ser tão simples. Como pegar uma bergamota e sair comendo. Mas por quantas mãos isso passou? Verdade. E quantos quilômetros muitas vezes andou também e tudo mais. Muito obrigado. Capaz, eu que agradeço. E muito obrigado a você que acompanhou este primeiro episódio de 2025 com a Lívia Berreman, ela que coordena o Hortifruti Berreman junto de seu pai, José Berreman. Aqui no Grupo Sabado você acompanha no nosso canal outros episódios como este. A gente volta em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.